Bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de oração, desenvolvimento profético. Você que está participando aqui no YouTube, tem online e o primeira hora é um momento de oração, né? Tivemos um momento de oração e agora nós estamos seguindo a nossa sequência. A ideia é estudarmos assim mais detalhes sobre cada parte do livro. Então, estudamos capítulo 1, capítulo 2, entramos no capítulo 3 e essa é a nossa segunda agenda do capítulo 3. E isso é muito importante, muito importante. O tema é a falsa adoração e o fim do mundo. Eu acho que você deve estar acompanhando os sinais dos tempos. E está acontecendo muitas coisas no mundo, muitas coisas. Sinais no cenário religioso, sinais no mundo político, as guerras, sinais na natureza, e tudo aponta para o tempo do fim. Só que a mais importante de todas, a mensagem mais importante de todas nesse cenário tem a ver com adoração. Adoração. Porque tudo o que está acontecendo é a guerra do grande conflito entre o bem e o mal. E a adoração é o fator mais delicado. Por quê? Porque Deus exige adoração e o inimigo exige também. Deus tem um método para convencer você a adorar a Ele. E o inimigo também tem o próprio método dele. E nós precisamos entender a verdadeira adoração, que foi na aula passada, e agora nós vamos entender a falsa adoração também, porque é importante para aumentar o nosso discernimento, não é? Isso é muito sério. A ênfase da aula passada foi que a adoração é um estilo de vida totalmente dedicado a Deus, porque Ele é o Criador e mantenedor e redentor da humanidade. Então, onde é que acontece o meu estilo de vida? 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? O tempo todo. Adoração não é apenas ir à igreja, é também. Não é apenas orar, não é 24 horas por dia de dedicação a Deus, de obediência. E isso é o nosso alvo. Essa é a nossa meta o tempo todo, né? Lembrando que religião é religar com o Deus eterno. E em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E isso realmente nos dá essa certeza. Quero ler aqui uma citação de Ellen White, que diz o seguinte: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. Olha esse destaque aqui. Quando você estuda Daniel e Apocalipse, então hoje nós vamos ir até o Apocalipse e fazer essa união de toda a Bíblia. Você tem uma experiência religiosa diferente. E essa é a vantagem da nossa jornada da madrugada. O caráter, o teu caráter precisa ser desenvolvido, né? E esse desenvolvimento vai te oferecer a vantagem da bem-aventurança daqueles que são puros de coração. Então, parabéns por você estar aqui. Essa é uma jornada de um estudo que nós fizemos, né? É uma experiência que busca trazer para você um melhor esclarecimento. E olha que interessante.
nós vamos responder algumas perguntas nesse estudo. Primeira pergunta: como surgiu a falsa adoração no mundo? Segunda pergunta: quais as características da falsa adoração? Terceira pergunta: como será a falsa adoração no tempo do fim? E aí, no final, nós vamos dar um destaque que tem a ver com toda essa estrutura. Então, vamos fazer uma viagem pelo tempo aqui, porque a história que nós estamos estudando, que é Daniel, capítulo 3, ele fala sobre, você já conhece muito bem, ele fala sobre a pressão do rei da Babilônia para que os três, para que Misael, Azarias e Ananias adorassem a estátua que Nabucodonosor levantou, né? Esse é o nosso contexto. E ele estava exigindo que os três jovens hebreus praticassem a falsa adoração. Então, esse é o nosso cenário, e você pode acompanhar a história toda no capítulo 3, e nós vamos tratar disso na temática. Então, pastor, da onde que surge a falsa adoração? Aqui está uma ênfase onde está mais claro a questão da adoração, tá bom? É claro que surge na desobediência de Adão e Eva, mas eu quero destacar essa história aqui, que é a história de Caim e Abel, né? Essa história. Você vai perceber que esse slide não é novo, não tem IA aí, né? Mas você vai perceber aqui que nós temos duas experiências de adoração. É só você acompanhar, abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Do verso 1 ao 16 está a narrativa, né? Mas nós vamos destacar aqui alguns versos, né? Capítulo 4 de Gênesis, eu vou ler aqui o verso 3, né? Começa assim: olha, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o texto do verso 4 termina: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Verso 5, da metade para o fim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, nós temos duas experiências de adoração aqui: a experiência de Caim e a experiência de Abel. Olha que interessante. Após a queda, Deus ordena que se traga oferta a ele. Olha, vamos extrair algumas insights aqui, algumas ideias dessa história. Então, pastor, mas não está escrito muito claro na Bíblia que deveria haver, que Deus pediu uma oferta de cordeiro. Não está claro na Bíblia. Por isso nós temos o testemunho inspirado. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, a propósito, nós estamos lendo em 2026 esse livro. Se você passou por essa parte, você vai ver que ela traz essa citação de que os dois e o casal, Adão e Eva, sabia que deveria ser oferecido um cordeiro. Um cordeiro é uma ordem. Esse é o destaque. Deus ordena como deve ser adorado. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Pastor, mas isso é claro para mim, é verdade, mas não é tão simples assim, né? Caim, ele traz do fruto da terra. Presta atenção nesses pontos. Caim traz do fruto da terra. Abel
das primícias do seu rebanho. Essa é a narrativa aqui, né? Nós acabamos de ler. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Que interessante. Qual é a conclusão? A conclusão é que Caim mata o seu irmão. Então, aqui estão elementos que estabelecem princípios da falsa adoração. Você vai perceber que esses elementos, eles se repetem no decorrer da história da Terra. De Gênesis a Apocalipse, se repete isso. Nós estamos direcionando os seus olhos para o tempo do fim. Vamos chegar lá. Mas eu quero que você pense e medite nesses elementos. Nós temos aqui 5 elementos. Deus dá uma ordem, o desobediente traz do fruto da terra, como se ele tivesse produzido algo, né? Abel oferece as primícias, ou seja, quando o obediente Abel vai adorar, ele pensa primeiro em Deus. Caim pensa primeiro em produzir o fruto da terra. Aí o resultado está em duas partes. Resultado número 1, Deus aceita o obediente e rejeita o desobediente. O desobediente fica com ódio no coração, com rancor, com mágoa, e ele vai e fere o próprio irmão, né? Vamos seguir essa estrutura. Deus ordena a verdadeira oferta. Qual é a verdadeira oferta? É o cordeiro, né? Caim, ele trouxe o que quis. E qual é a mensagem de Caim? Eu sou suficiente. Essa é a minha oferta. Aceite o meu melhor. Presta atenção nas mensagens por trás dessa frase que eu coloquei aqui. Eu sou suficiente. Essa é a minha oferta. Aceite o meu melhor. Olha como o verbo ele está apontado para si. Perceba isso. O verbo está apontado para si. Quando Caim foi trazer a oferta, ele estava adorando a quem? Ele estava adorando a Deus ou a si mesmo? Cuidado com isso. Nós vamos ampliar aqui, mas cuidado. Alto lá, com a sua fala, com a mensagem que é expressa de você. Cuidado com isso. Isso pode estabelecer os princípios da falsa adoração. Agora, você vai perceber que Abel oferece o cordeiro. O que é que acontece aí? O pastor, geralmente, ele não é dono do rebanho. Abel entende isso. E ele diz: eu sou insuficiente. Ó, aceito a tua vontade. Aceito a tua graça e a tua salvação. E agora, Abel estabelece o princípio mais que suficiente da adoração. E é por isso que ele é aceito, porque o cordeiro, como você sabe, ele aponta para o Cordeiro de Deus. Deus oferece tudo que nós precisamos. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Jamais poderia subir pela tua mente a autossuficiência, né? Pastor, mas eu não sou autossuficiente, eu tenho consciência que eu dependo de Deus.
Não é tão simples assim essa fala da boca para fora, meu querido irmão e minha querida irmã. Você vai perceber no decorrer da história que o inimigo, ele engana a pessoa sem ela perceber. E ele faz a pessoa ser autossuficiente, achando que é dependente de Deus. Então, a falsa adoração, ela não vai estar numa placa clara para você. Ela sempre está misturada. Ela sempre vai estar misturada. Então, é algo assim muito delicado. Nós temos que ter muita cautela para que não haja uma mudança de lado que você não perceba. Às vezes você fala igual Caim: Senhor, o Senhor pediu para me entregar uma oferta para o Senhor. Eu produzi, fiz o meu melhor e estou entregando para o Senhor. É o que eu tenho. Não, eu não quero que você tenha. Eu quero que eu te dei para você me dar. Ó, às vezes nós falamos para Deus, Senhor, eu estou trabalhando, 1, 2, 3 empregos, eu estou estudando, estou fazendo o meu melhor. Eu estou seguindo uma carreira incrível. O meu trabalho, a minha empresa, é o meu melhor. Sério? É isso que eu pedi para você fazer? Agora, com isso, as coisas começam a trazer uma visão diferente, né? A pergunta que Cristo faz para mim e para você é essa: foi isso que eu lhe entreguei e pedi para você me oferecer? Para pensar, né? Deus, ele estabelece isso. Só que Caim, como é que nós percebemos a diferença da verdadeira e a falsa adoração? Caim agora torna-se um homicida. Esse é o fruto da desobediência. Todas as vezes que há mágoa, que há uma pressão sobre o próprio orgulho e uma autoproteção, aí está uma falsa adoração, né? Abel torna-se um mártir por adorar a Deus. Deus é juiz e ele faz justiça. Jamais esqueça disso. Às vezes nós falamos, estou aqui falando com, na sua grande maioria, membros da igreja, mas talvez você está me ouvindo não é membro da igreja. Nós temos uma noção de justiça divina e precisamos aprofundar um pouco mais, né? A justiça divina, ela vai acontecer sempre e ela continua acontecendo. Caim recebe a justiça. E olha, ele não foi assassinado no dia. Caim recebe uma oportunidade de entender que ele é um suicida e que ele vai se matar. Pessoas que adoram a si mesmo, eles estão provocando a própria morte. E a gente tem que ter dó e misericórdia deles. Ser justo tem a ver com isso também. Pare para pensar. Abel está aguardando a volta de Jesus até hoje, para ele receber o seu galardão, né? Pela justiça que ele praticou em adorar a Deus. Aqui está um ponto que eu quero destacar: a palavra Daniel. A palavra Daniel, para você que me acompanha desde a primeira aula, significa Deus é meu juiz. A atitude do adorador nunca é de revolta. Vou repetir. Você acha que Abel não tinha força para se livrar de Caim, para se proteger, para cuidar de si mesmo? Você acha? Eles estavam no nível da varonilidade, né? Eles queriam estabelecer uma estrutura
para a vida, né? E Deus, ele estava disposto a conduzir os rapazes, né? Ele estava disposto a conduzir o rapaz. Mas o que que aconteceu? Caim provoca a morte de Abel e Abel não se levanta contra, não se defende, não cuida de si. Não parece, não me parece com a história lá de Daniel capítulo 3, onde os três jovens se colocam em uma postura de fidelidade, mas não se protegem. Às vezes, meu irmão, a nossa atitude de autoproteção, de cuidado de si mesmo, de buscar, se alguém está provocando uma injustiça contra você, em vez de você repetir o nome de Daniel, Deus é meu juiz, às vezes você quer ser aquele, né, o justiceiro. Cuidado com isso, isso é falsa adoração, porque lá no fundo, Caim mata Abel. Um dos motivos é porque ele quis se justificar, se vingar pelo prejuízo da falta da aceitação, não é? Coisas para você pensar, né? Coisas para você pensar. Eu quero expressar aqui uma história mais atrás um pouquinho. Quais são as características da falsa adoração? Característica número um, o desejo de ter poder. A busca por aparecer, por ter poder. Você já está vendo essa história? É a história do anjo, o anjo que caiu. Eu li um texto uma vez que diz assim: se você deseja ardentemente o poder, você não é digno dele. Vou repetir. Se você deseja ardentemente o poder, você não é digno dele. Entende isso que eu estou falando? O poder é algo terrível e Deus, ele deseja que você não queira, não queira isso para sua vida. Isaías 14, você conhece a história. Mateus 4, Cristo é tentado por Satanás nesse quesito. Então, o segundo item tem a ver com orgulho, com egoísmo e com a violência. Pastor, isso é as características, mas isso não é falsa adoração. Mentira e corrupção. Por que que é falsa adoração? É porque, na realidade, não é a palavra falsa adoração. É a quem você está adorando. Hum? Na aula, você vai perceber que nós somos parecidos com quem adoramos. Satanás, ele desejou ardentemente o poder, o orgulho, o egoísmo e a violência. E aí ele usa a mentira e a corrupção. Quando você adora a Satanás, que é a falsa adoração, você copia as suas características. Então aqui está a característica de Caim. Caim queria o poder, poder de ser aceito, que era um privilégio. Cuidado com a busca por poder e privilégio. Ele se sentiu ferido o seu orgulho, pensou no próprio egoísmo e ele pratica a violência. E quando Deus vai falar com Caim, Caim mente para Deus, né? Você sabe a história. Se você voltar, você vai perceber que Cristo procura Caim e pergunta para Caim: por que estás irado, né? Por que caiu o teu semblante? Cadê o teu irmão? E ele fala: eu não sei, né? É um processo de corrupção.
mas o foco está no eu. Aqui está o foco. O foco está no eu. E isso é sério. É uma experiência que nós precisamos pensar. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Esclareça melhor. Pergunte-se por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quando você for ser, nós vamos ter um momento que a gente vai chegar a falar sobre o juízo. Quando você for passado, o seu nome for passado em revista, a avaliação não vai ser só o que você fez ou não fez, mas o porquê você fez. Por quê? Né? Isso é seríssimo. A causa última é adorar. Eu estou fazendo isso para adorar a Deus. Eu estou fazendo isso para adorar o diabo. Essa é a causa última. E como que eu sei que eu estou adorando a Deus ou o diabo? Observe as características de cada um. Você faz o que faz. Por quê? Né? Coisas para pensar. Nós temos uma coisa maluca que está acontecendo no mundo já há muito tempo. Você já viu essa imagem aí em algum lugar, talvez. Mas agora existe uma doença do eu. Uma doença do eu. Já pensou nisso? O diabo foi corrompendo tanto as pessoas que há uma doença, transtorno de personalidade histriônica. Então, talvez eu estou exagerando muito para te dar uma noção a um ponto que a pessoa pode chegar. Quando o eu é elevado muito, né? Eu sei que você não vai passar por isso, mas o histriônico, ele tem o eu no centro da vida dele. Tudo está em torno de si, né? Se você pesquisar na internet, a psiquiatria, ela estabelece algumas características do histriônico. Olha que coisa incrível, né? Excessiva teatralidade. Ele é um ator, sabe? Ele é um ator. Emocionalidade e busca por atenção. Talvez na história da vida daquela pessoa, desde criança, ele foi abandonado e as pessoas exigiam dele muito. Talvez aqui o adulto passou por algo assim, né? Olha que interessante a nossa aula, né? A gente expande muito. Então, tem pessoas que ele é um hipócrita e às vezes é um problema psiquiátrico, né? Ele está em busca de fazer as pessoas olhar para ele. Essa foi uma crise de Caim. Deus não olhou para ele, Deus rejeitou, não deu atenção para ele. Ele entrou em pânico, né? Olha que interessante. A atitude do histriônico, ele tem um comportamento sedutor, provocativo, a necessidade de ser o centro das atenções. Ele é superficial emocionalmente. Ele sente uma coisa, mas parece outra. Ele tem isso aqui, ó, sugestionabilidade, extremamente sugestivo, manipulador, né? Aparência física chamativa. Ele crê, ele tem uma crença de que as relações sociais são mais íntimas do que realmente são. E ele acha que ele tem poder sobre a pessoa. Podem ocorrer dificuldades em alcançar intimidade nos relacionamentos. A necessidade de excitação e estimulação.
a promiscuidade, a aversão sexual. Então, quando a pessoa ela está obcecada por si mesmo, ele cria um monte de coisa e ele vai corrompendo o processo. Talvez, é claro, não estou falando com alguém que tenha isso, mas o nível de demência que é o foco em si, por si mesmo, né? Não tem outra motivação. Para pensar na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Quanto tempo da sua vida você passa pensando em si? Incrível essa pergunta, né? Para pensar assim. Às vezes você não tem um outro momento para pensar nisso. Então aproveita esse momento aqui e faz uma autoanálise. Quanto tempo você pensa em si para resolver a própria vida, para sobreviver? A busca de viver para si é sobreviver, né? Agora vamos transportar o nosso tempo para esse momento que estamos vivendo, né? A falsa adoração no tempo do fim. Quando é que começa o tempo do fim? O tempo do fim começa a partir de 1798. Olha que interessante. A palavra tempo do fim aparece 5 vezes no livro de Daniel. Daniel ele tem um interesse em que você seja transportado a sua visão para o tempo do fim, que é o tempo que estamos vivendo agora, né? Tá aqui os versos que aparece a palavra tempo do fim. Uma vez em Daniel 8:17, 2 vezes no capítulo 11 e 2 vezes no capítulo 12. No capítulo 12, verso 9, diz o seguinte: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras, quais palavras? Todo o livro de Daniel estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, depois do tempo do fim, vai ficar mais claro para você, você vai entender melhor, você que vai estar lendo o livro de Daniel. Então, no capítulo 3 de Daniel, a palavra imagem, presta atenção, aparece 10 vezes. Agora, olha a conexão com o capítulo 3. A palavra imagem aparece 10 vezes. Lá em Apocalipse, capítulo 13, aparece imagem. E essa imagem, ela fala e ela faz morrer, igual no capítulo 3 de Daniel. Então, quando nós fazemos essa conexão, o Apocalipse ele tem uma intenção de fazer, olha, lembra da história da imagem de Nabucodonosor? Agora, a besta que sai da terra, ela faz uma imagem. E essa imagem fala, e não fala qualquer coisa, ela dá uma ordem, parecido com Nabucodonosor. E se você não obedece à ordem para a falsa adoração, você é morto. Então, tudo acontece aqui em toda a estrutura, a repetição estratégica para que Deus abra sua mente. Nós temos aqui algo fantástico. Nós temos essa imagem e quando a pessoa recebe a imagem, ele está marcado para o lado da falsa adoração, né? Vamos seguir. Vamos seguir. A palavra imagem aparece no Apocalipse 8 vezes. Imagem da besta. Está aqui os textos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 19 e 20. Olha que interessante. 8 vezes no Apocalipse, 10 vezes só no capítulo 3 de Daniel. Então, quando tem essa repetição, você precisa estar atento, porque Deus tem algo crucial a informar você. Olha o 14, verso 1. Pastor, 14, verso 11 é a mensagem do terceiro anjo, é verdade.
A mensagem do terceiro anjo, que diz assim, ó, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem? Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca, na fronte ou aonde? Na mão. Olha que incrível, que interessante. Então, Deus, ele tem um interesse em revelar para você essa estrutura. Por quê? Porque Satanás quer imprimir a imagem dele em você. E Deus criou você à imagem e semelhança dele. Então, esse termo está vinculado com adoração. Com adoração. Então, pastor, vamos entender de forma preliminar, né? Nós temos uma imagem, Nabucodonosor, deveria ser adorada, haveria um decreto de morte, Deus julga, né? A imagem da besta também deveria ser adorada, tem um decreto de morte e Deus julga. Quem é quem aqui, pastor? Vamos lembrar. A besta do mar. Quem é a besta que sai do mar? É o sistema católico romano. Quais são as características do sistema católico romano? Não perca as próximas aulas aí, né? A besta que sai da terra. Estados Unidos da América. Fala nisso, você está acompanhando as notícias, você está percebendo que os Estados Unidos da América, ele é aquele que traz segurança global, né? Onde ele vai, ele fala que ele vai cuidar para que o planeta seja protegido contra os maldosos. Que coisa, não? Para pensar. E o que é a imagem da besta? É o poder civil e religioso que ele vai fazer. Poder civil e religioso. E agora nós temos a marca da besta, que vai ser a guarda do domingo. Então nós temos toda a estrutura preliminar aqui, definição. E nesse contexto, na história da imagem da besta, nós temos algo muito interessante. Porque lá no Apocalipse 14, procure aí na sua Bíblia, eu vou ler esse texto. Apocalipse 14, ele tem uma mensagem, três mensagens angélicas. Perceba que está tudo vinculado com a falsa adoração. A primeira mensagem é o anjo voando para que teme a Deus. A segunda mensagem é para a queda da Babilônia. E a terceira mensagem é o seguinte: nós já pedimos para você adorar a Deus. Adoração, é o tema da adoração. Nós já provamos que a Babilônia caiu, não vale a pena adorar a Babilônia. Agora, se você adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também beberá do vinho da cólera de Deus. Eu estou no Apocalipse 14, verso 10 agora. O vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem é que vai ser atormentado com fogo e enxofre? A fumaça do seu tormento não tem descanso algum. Só pelo século do século, não tem descanso nem de dia nem de noite. Quem é que vai receber o fogo e enxofre? Termina no verso 11, os adoradores. Então, a palavra aqui é adoração. E eu quero destacar um detalhe aqui da adoração. Nós temos aqui três elementos do capítulo 14. Nós temos a mensagem da justificação pela fé. Se você adora a besta,
se adora a imagem da besta, é mensagem de saúde. E se alguém recebe a marca da besta, que é a mensagem do sábado. Então, se você quiser saber os 3 elementos que você deve pregar sem parar, é esses aqui. Esses são os 3 elementos. Como nós estamos trazendo a história de Caim e Abel, nós não vamos trazer para esse estudo agora a mensagem de saúde e nem a mensagem do sábado. Para esse momento. Nos próximos nós vamos tratar disso. Mas a parte da adoração começa com aqui, adorar a besta, que é a mensagem da justificação pela fé. Então, eu vou usar aqui um tempinho curto para lembrar você o que é justificação pela fé e fazer uma conexão com a história de Caim e com toda a história. Você vai perceber isso. Então, vamos pensar na mensagem de justificação pela fé. Nós temos uma adoração verdadeira, ou seja, uma religião verdadeira, e nós temos uma adoração falsa, que é uma religião falsa. Abacuque, capítulo 2, verso 4, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Então, vamos ver Caim e Abel aqui. Vamos ver Abel como a verdadeira religião e Caim como a falsa religião. É a mesma mensagem que eu trouxe antes, mas agora de um ponto de vista diferente para ampliar ainda mais a tua visão, tá bom? O que é a religião falsa? A ação humana que busca uma reação de Deus. Tá vendo a história de Caim? A história de toda a falsa adoração. As pessoas buscam adorar a Deus do jeito delas, a partir de uma iniciativa do eu, da iniciativa pessoal, esperando estimular a Deus, né? Eu sou justo pelo meu esforço. Ao contrário, a religião verdadeira ou a adoração verdadeira, Deus age primeiro, ele vem até nós, oferece tudo, ordena o que devemos fazer, e ao recebermos essa graça, essas beneficências, né? O Cordeiro de Deus, a gente agradece, reage, e a nossa graça, a graça que recebemos, não tem participação. Isso acontece porque você crê. Sabe, gente, nós passamos por muitas coisas na vida. Eu estou falando de mim agora, pessoal, né? Às vezes eu quero resultados. Eu quero coisas que aconteçam. E às vezes eu faço o meu melhor. Isso é da natureza humana. E quando isso não acontece, eu fico estressado, frustrado, impaciente, né? Isso não é só com você ou só comigo, é com todo mundo. Nós temos uma natureza pecaminosa que luta contra a natureza espiritual. E o comportamento estressado, frustrado, precisa ser eliminado para que não haja isso, né? Não haja o quê, pastor? Adoração a Satanás, que é a religião falsa. Cuidado com seus comportamentos. Cuidado para que você seja sempre cheio da graça divina, compreensivo, para que você entenda que a sua justiça não é aquilo que você fez ou deixou de fazer. A sua justiça é oferecida para você pela fé, através da graça. Então, pastor, quais são os pilares da justificação pela fé? Ellen White diz o seguinte: se vos entregardes a ele e o acertardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele,
por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, como se nunca houvesseis pecado. Todo esse processo, você não faz nada a não ser aceitar e entregar. Então, pastor, o que é justificação? Ou seja, o que é a verdadeira adoração, né? Para que você seja justo diante de Deus. Não é o que o pecador faz, mas é o que ele recebe. Olha que interessante. Não é o que Deus exige, mas o que Deus oferece a nós. Não é conquistado pela fé, não. É aceita pela fé. Não é uma recompensa, é uma dádiva. Não resulta de implorarmos. Já está à nossa disposição, mas de aceitarmos. O que eu quero dizer com isso? Pense na história, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós estamos aqui, que é os jovens hebreus, lá do capítulo 3. Eles receberam a graça, estavam satisfeitos em Cristo. Eles não precisam fazer nada. Eles não vão adorar a estátua para sobreviver, né? Eles receberam essa graça, aceitaram pela fé. Com essa dádiva no coração, eles simplesmente disseram para Nabucodonosor: Nabucodonosor, a gente não vai adorar. A gente não vai, porque a gente já está satisfeito. E saiba, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Porque ele já nos ama e a gente já recebeu o amor dele. E se ele não quiser nos livrar, a gente continua acreditando que ele nos ama. E a gente não vai deixar de adorá-lo por causa de qualquer circunstância. Ah, gente, como é raro ver uma conversa dessa, viu? É raro você se encontrar com pessoas que são justos, não porque eles esperam coisas para eles mesmos, eles não têm o eu no centro, mas essa pessoa aceita a justiça divina. Ó, por isso que Daniel, é o livro Daniel, a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Ele é o meu juiz. Não sou eu o juiz. Então, Daniel 7 a 12, todos os mistérios são revelados em conexão com o Apocalipse. Então, nós vamos sempre expandir essa conexão, porque abre a nossa mente, esclarece o nosso intelecto. Isso é importante, né? Tudo que você percebe, a história narrativa, ele tem um viés espiritual teológico aplicado e unido, né, entre eles. E agora nós temos aqui uma verdade absoluta que eu achei na internet. Você se parece com quem você adora. Você se parece com quem você adora. Você é parecido com Deus? Você tem comportamentos parecidos com Deus? Esse Deus que eu estou dizendo está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Você é a imagem de Jesus Cristo. Você é parecido com Jesus durante o dia? Ou você é parecido no comportamento com o inimigo? Quem você adora, né? Quem você adora? Deus tem dado a você a imagem e a semelhança dele. Você aceita isso?
Só aceita. Só aceita. Quero fazer uma oração aqui por você, para que você aceite. Deus deu condição para você obedecer, porque Deus opera em você tanto querer quanto realizar. Vamos orar? Você aceita isso para a sua vida? Oremos. Querido e amado Pai Celestial, nós precisamos entender que estamos em um momento crucial da história da Terra, em que a besta, ela deseja imprimir a própria imagem dela em cada pessoa. Cristo é a mesma coisa. Ele deseja imprimir a sua própria imagem no coração dos seus filhos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a apenas aceitar pela fé e crer que o Senhor está aqui, que o Senhor vai segurar na nossa mão e nos levar. Assim poderemos viver pela fé. Abençoe para que todos nós sejamos adoradores, fiéis e compreendamos que o inimigo astuto, ele está em um tempo se esforçando muito para mudar, desfigurar as pessoas que são criadas à tua imagem. Que o Senhor nos ajude a pregar o evangelho, a trazer as pessoas para ti, para que sejam transformadas à sua imagem e à sua semelhança. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Na próxima aula, nós vamos falar ainda no capítulo 3 de Daniel, nós vamos falar sobre os acusadores e o tempo do fim.